Chegamos ao quarto episódio de Ahsoka, talvez o mais surpreendente até agora, que acontece mais coisa, que é muito mais do que só um episódio de transição, como eu esperava. Esse episódio vai acontecer bastante coisa, apesar de ele não ser tão longo, né? Uns 35 minutos ali, tirando os créditos. E ele vai bater inicialmente, mais uma vez a gente vai ter essa relação inicial de Ahsoka com Sabine. E ele vai bater nessa tecla da decisão e da confiança. A confiança da Ahsoka para com a Sabine e a decisão que a Sabine tem que tomar, né? Ali já fica sugerido no começo do episódio que ela vai ter que tomar essa decisão em algum momento do episódio, né? A decisão de se tiver que destruir tudo e nunca mais ver o Ezra. Será que ela vai fazer isso? Tem um espelhamento legal aqui entre a Sabine atual e o que a Ahsoka foi. E tudo bem, né? A gente olha a Sabine tomando essa decisão, dá aquela revoltadinha, né? A gente fica meio irritado, falando, putz, mas não deveria fazer isso, não sei o que, o Tron pode voltar e tudo mais. Mas para pra pensar, a Ahsoka lá do começo de Clone Wars, se ela tivesse que tomar uma decisão parecida entre deixar de salvar o Anakin pra evitar um mal maior, ou salvar o Anakin e tentar resolver isso posteriormente, que decisão vocês acham que ela tomaria? Então, por isso, esse espelhamento entre a Sabine atual e o que a Ahsoka foi lá no passado. E quando a Ahsoka ela fala sobre essa decisão, tem esse tipo de sugestão ali presente, né? Então a gente vai ter já inicialmente um combate, o Huiyuan lutando pela primeira vez, se eu não me engano, eu não lembro de ter visto o Huiyuan lutando, até fiquei meio ali, né? Ele vai pra uma trocação meio franca, apanha, obviamente, mas ele vai pra cima, vai pra dentro, até o momento que a Ahsoka e a Sabine aparecem. E aí diz muita coisa todos os combates que a gente vai ver aqui nesse episódio. Visualmente é interessante, mais uma vez, como eles vão ressaltar. Eu sempre critico, né, principalmente séries e filmes que tem muito CGI, esse tipo de coisa, como eles quase sempre escurecem a imagem para tentar esconder as imperfeições do CGI e tudo mais. Mas aqui funciona muito bem, como funcionou muito bem lá na segunda temporada de The Mandalorian, de ressaltar os sabres da Ahsoka, até porque a primeira e única vez aqui no episódio que ela vai usar os sabres duplos, né? Os dois sabres ao mesmo tempo. Sabres duplos não, né? Os dois sabres, no caso. Então a gente vai ter essa relação inicial da Sabine lutando como uma Mandaloriana, digamos assim, enquanto a Ahsoka luta como aquela Ahsoka que a gente tá acostumado a ver. Eu digo isso aqui porque no restante do episódio vai mudar bastante essa figura. Então a gente vai ter outros combates, a divisão em seguida da Sabine lutando mais uma vez contra a Shin e do outro lado o Marrok lutando contra a Ahsoka. Muitas teorias de fãs de Star Wars falando sobre quem seria o Marrok, seria o Ezra, seria o Kanan revivido, seria o Starkiller. Bom, a gente vê aquele gás verde saindo dele quando ele morre, e isso poderia ser algum tipo de sugestão da Morgan. A gente já viu anteriormente nas séries animadas como, e não só nas séries animadas também, lá no Jedi Fallen Order, como as Irmãs da Noite, elas conseguem reviver corpos, esse tipo de coisa. Então pode ter algum desdobramento, mas até o momento ele é apenas mesmo esse inquisidor que sobreviveu e está trabalhando como um caçador de recompensas. Então a gente vai ter já nesse confronto aquilo que eu venho falando para vocês dos episódios anteriores e que vem muito também aqui do cenário, das árvores, das flores caindo, do cinema de samurai, e como a Ahsoka luta com um sabre só. É cinema de samurai purinho, né? Até os movimentos, até como ela segura o sabre para dar o golpe final. Me lembrou até um pouco também o Obi-Wan lutando contra o Darth Maul, quando ele mata o Darth Maul, lá nas séries animadas, em Rebels, né, no caso. Então lembra um pouco disso, mas a movimentação, o posicionamento é total samurai. E isso não esconde, né? O Dave Filoni, ele sempre teve esse pensamento. O Rebels vai muito por esse caminho também. E o George Lucas se inspirou muito no cinema de samurai para criar Star Wars. Então eu acho bem legal esse tipo de referência e como a Ahsoka vai mudar um pouco
o seu estilo de luta quando ela vai lutar contra esses ex-Jedi, né? Primeiro aqui, depois lá na frente com o Baylan, que pode ser o que vai causar talvez algum tipo de questionamento ou discordância entre os fãs de Star Wars. Ao mesmo tempo a gente tem a luta da Sabine com a Shin, aqui a Sabine ela combinando muito mais o que ela aprende como uma Padawan Jedi com o que ela tem de Mandaloriana, né? Mais uma vez a gente bate na tecla de que ela não tem acesso à força, pelo menos até agora ela não tem acesso à força, ou pelo menos não tem domínio disso. E aí ela vai recorrer sempre aos artifícios mais mandalorianos, por mais que o episódio sugira o contrário quando deixa o capacete dela lá caído, quase como dizendo: olha, o lado mandaloriano foi embora e agora ela é só uma Jedi. Mas logo em seguida ela vai recorrer mais uma vez ao que ela tem de mais mandaloriana no seu estilo de luta e tudo mais. Aqui, dessa vez, já um crescimento fazendo a Shin fugir. É bom como o episódio ele vai se desenvolver com uma certa urgência, né? O episódio inteiro, por mais que pareça um episódio de transição, acontece muita coisa, não tem... Parecia que não ia ter tantos desdobramentos, mas sim, a gente tem desdobramentos futuros e tudo acontece muito rápido a ponto de não dar tempo da Hera questionando todos os seus superiores, na verdade, questionando o Senado e tudo mais, de não dar tempo da Hera chegar a ponto de ajudar. Então, é aquela máquina sendo construída e a decisão tem que ser tomada rapidamente, já que esse episódio é justamente sobre essa decisão a ser tomada. A gente vê aqui bastante também do poder do Baylan, né, lutando contra a Ahsoka, mais uma vez lutando com um sabre só e com toda a movimentação típica do cinema de samurai, não só ela, mas também o Baylan, né? Ele tem um estilo de luta muito diferente, né? Esse estilo mais paradão e tal, mas dá pra ver que ele tem muita força aqui, né? E tem também o lance de inicialmente a Ahsoka falar: tá, você, o Anakin falou de mim pra você, mas eu nem sei quem é você, sugerindo que o Baylan não era um Jedi tão grande na Ordem, mas que ele tem sim todo o seu potencial. Gosto muito do personagem, gosto muito de como o personagem ele tem muito de Jedi ainda dentro dele. Claro, ele é um vilão aqui, ele tá pensando em poder acima de tudo, que é muito mais uma coisa Sith do que Jedi, só que ele ainda mantém muito daquilo que se aprende na Ordem Jedi, digamos assim. Então, até o lance dele dar a palavra para Sabine, a Shin já é muito mais para um lado de uma aprendiz Sith, em algum sentido, com aquele impulso de uma Padawan, mas ele fala assim: não, eu dei a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Então, eu acho muito legal o que o personagem tem a apresentar até agora, tanto visualmente quanto em combate, e o poder dele, a ambição dele, mas como ele ainda tem muito daquilo que ele teve da Ordem Jedi. Então ele não é simplesmente um Jedi caído que foi dominado e consumido pelo lado sombrio e virou aquilo que a gente já viu tantas outras vezes. Ele tem um equilíbrio aqui muito interessante, um personagem que sempre está imponente, ele sempre está lutando em pé, ele não faz movimentos muito bruscos, e isso tem muito a ver, a forma como ele luta tem muito a ver com aquilo que a gente viu do personagem até agora. E aí aqui ele vence a Ahsoka de alguma forma, por mais que ela estivesse ali afetada, achando que ela tinha perdido a Sabine, tivesse afetada também por ter tirado o Holocron ali, se queimado de alguma forma, mas ainda assim ela é derrotada aqui e ela vai parar ali numa espécie de... Na verdade vai parar ali no Mundo Entre Mundos, deve ser a única aparição talvez do Hayden Christensen, deve aparecer no episódio seguinte também, mas ele já tinha sido confirmado na série, para ter mais uma vez esse encontro entre a Padawan e o seu mestre. Pra quem tá assim, a Ahsoka morreu, esse tipo de coisa, a Ahsoka ela já morreu, entre aspas não, ela já morreu e reviveu algumas vezes em Star Wars, né? Nas séries animadas acontece isso lá quando eles encontram seres superiores, acontece isso quando Ezra resgata ela usando o Mundo Entre Mundos. Então talvez seria, a Ahsoka é quase o cinema, né? O cinema já teve tantas mortes, a Ahsoka, ela talvez tenha mais uma morte aqui. Vamos ver como eles resolvem essa questão do Mundo Entre Mundos, que é interessante. É sempre meio perigoso falar do Mundo Entre Mundos, que é uma coisa que parecia que Star Wars ia deixar meio de lado, por ser um conceito meio difícil de se trabalhar com tudo aquilo que foi trabalhado no cânone até então,
mas o Dave Filoni ele volta a bater nessa tecla, ele vê uma importância disso pro futuro de Star Wars e eu acho interessante, vamos ver como ele vai trabalhar isso. E vamos ver como que a Ahsoka vai ser introduzida de volta na sua própria série, né? Porque agora a gente tem um momento em que a Sabine, ela vai junto para poder encontrar o Ezra, mas que é rompido o holocron, então não tem, pelo menos com as informações que a gente tem até o momento, não tem uma forma da Ahsoka encontrar eles da forma que ela deve reviver aqui nesse próximo episódio, provavelmente. Então a Ahsoka ela acaba ficando de fora da sua própria série, vamos ver como o Dave Filoni vai resolver isso a partir do próximo episódio. Gosto do episódio, gosto mais do que do episódio em si, como o Dave Filoni ele não joga no seguro aqui, né? Como a série se arrisca, ela foge daquele padrãozinho que parecia que ela estava estabelecida apenas de uma perseguição para trazer o Tron e o Ezra de volta e vamos ver o que acontece a partir disso. Então ela quebra o rumo que parecia o natural, entre aspas. Acho legal, claro que tudo vai depender de como isso vai ser resolvido mais pra frente, como ele vai trabalhar esses conceitos que são tão difíceis de se trabalhar em Star Wars. Mas estou gostando bastante de Ahsoka, bastante principalmente desse episódio, por ser um dos episódios das séries em live action, um dos episódios, se não o que mais se arrisca a romper aquilo que parecia programado inicialmente. Gostei bastante do quarto episódio, tô gostando bastante da série e agora a gente vai pra segunda metade, a partir da semana que vem, com o quinto episódio. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, fala aqui embaixo o que vocês estão pensando da Ahsoka agora, dessa relação com o mundo entre mundos, se ela morreu, não morreu, sobre o Marrok também. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso aí, corta.